sexta sessão ordinária desse Legislativo Municipal. Convido o vereador Pastor Alex para fazer uma leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Provérbios 24, versículo 19. Não te aflinjas por causa dos malfeitores, nem detenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não dará galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Amém. Amém. Convido o secretário para fazer a chamada dos vereadores presentes. Boa noite. Presentes os vereadores Alex Aparecido Soares, Antônio Marcos de Souza, Benício Barbosa dos Santos, Gilberto Almeida Gabriel Pereira, Gildo Rocha, Márcio André Alves, Márcio César de Andrade, Márcio Roberto Santos e Rodrigo Augusto Lopes. Número legal para começar a sessão, senhor presidente. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão ordinária do Legislativo Municipal da 18ª legislatura, realizada no dia 19 de março de 2025. No 19º dia do mês de março do ano de 2025, nessa cidade, comarca de Nova Fátima, estado do Paraná, 19 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Nova Fátima, auditório vereador Alfredo Chaek, localizado na Avenida Prefeito Ramiro Fraz Martinez 380, realizou-se a 5ª sessão ordinária desse Legislativo Municipal. Na presidência, o vereador Antônio Marcos de Souza, e na hora regimental, verificou-se pela assinatura do livro de presença o comparecimento dos vereadores Antônio Marcos de Souza, Alex Aparecido Soares, Benício Barbosa dos Santos, Gildo Rocha, Gilberto Almeida Gabriel Pereira, Márcio André Alves, Márcio Roberto dos Santos, Rodrigo Augusto Lopes e Márcio César de Andrade. Constatado o comparecimento legal do número de vereadores em funcionamento dessa Casa de Lei, o presidente solicita ao vereador Pastor Alex para que o mesmo faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Dando sequência, o presidente declara aberta a sessão sobre a proteção de Deus e, após feita a leitura da ata da sessão anterior, o senhor presidente coloca em votação a mesma, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria de expediente, a saber: Projeto de Lei 20/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências. Indicação legislativa 20/2025 e 21/2025, de autoria do vereador Benício Barbosa dos Santos. Dando sequência na sessão, o senhor presidente passa para o pequeno expediente e deixa a palavra livre, e não havendo vereador inscrito para fazer uso da palavra do pequeno expediente, o presidente passa para o grande expediente, e não havendo vereador para fazer uso da palavra no grande expediente, e o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário para que proceda a leitura de um ofício enviado a esta Casa Legislativa em resposta à indagação do vereador Márcio Santos a respeito da memória de cálculo utilizada no setor de tributação referente à cobrança de ITBI em nosso município. Após feita a leitura do ofício de esclarecimento, o senhor presidente passa para a ordem do dia e coloca em votação Projeto de Lei 20/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências. Em primeira discussão e votação, aprovado por unanimidade. Terminada a votação do respectivo projeto de lei, o senhor presidente passa para explicações pessoais e deixa a palavra livre por 5 minutos para os vereadores que quiserem fazer uso. E o vereador Benício Barbosa solicitou a palavra e agradeceu e expressou sua gratidão ao Poder Executivo, destacando a importância do apoio das secretarias competentes no auxílio à população do bairro dos Messias. Ele enfatizou o trabalho realizado para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingiram a região, demonstrando o reconhecimento e esforço conjunto para sanar danos causados pelas fortes chuvas. O vereador Márcio Santos solicitou da palavra e comentou sobre o projeto de lei do trabalho voluntário e que o mesmo tem que ser estudado de maneira mais viável para o nosso município. Comentou sobre a recente contratação de uma academia para atender os munícipes, expressando seu desconforto em relação aos valores envolvidos no contrato.
Ele destacou que os custos estão considerados exorbitantes e levantou preocupação de que a iniciativa talvez não seja para atender toda a população e que realmente necessita desse serviço. O vereador demonstrou preocupação com a eficácia da medida e com o acesso limitado, sugerindo que poderia haver uma maneira mais eficiente para atender a demanda da comunidade. Comentou sobre os cálculos utilizados para a cobrança de ITBI em nosso município. Ele mencionou que, em sua visão, o responsável pela tributação deixou claro que haverá uma modificação no cálculo do valor venal do imóvel, e o que pode impactar no valor do imposto a ser pago pelos contribuintes. O vereador expressou a importância de revisar a metodologia de cálculo, buscando um processo mais justo e transparente para a população, pois, infelizmente, o nosso IPTU é o mais caro da região. O vereador Gildo Rocha solicitou a palavra e comentou e parabenizou o vereador Venicião por prestar toda a sua solidariedade aos moradores do bairro dos Messias, em relação ao temporal que atingiu e que fez um grande estrago na localidade. Comentou sobre a cobrança da tarifa de ônibus da Enofa, ressaltando que muitos estudantes estão enfrentando dificuldades financeiras e não estão conseguindo arcar com o valor da referida tarifa. Ele sugeriu que a prefeitura poderia assumir uma parte maior dos custos, contribuindo e para aliviar o impacto sobre os usuários. O vereador pastor Gilberto solicitou a palavra e comentou sobre o contrato celebrado entre o município e o Hospital Santa Terezinha, destacando que, em gestão anterior, os valores praticados frequentemente necessitavam de correções, muitas vezes com aumentos em percentuais acima do habitual exigido por lei. No entanto, ele ressaltou que, nessa gestão, a doutora Renata, as novas especialidades médicas serão melhor atendida à população. O vereador parabenizou a gestão pela melhoria do serviço e pelo esforço em garantir um atendimento mais completo e de qualidade à comunidade, com um custo mais equilibrado. Comentou sobre o acontecimento da forte chuva que atingiu o bairro dos Messias e agradeceu ao Poder Executivo, de forma especial ao secretário de Obras, senhor André, pelas melhorias realizadas no bairro Maria Xavier. Ele reconheceu o esforço da gestão para atender às demandas da comunidade, destacando as mudanças positivas que estão sendo realizadas na região. O vereador também comentou sobre a inclusão da escola cívico-militar em nosso município, enfatizando a importância dessa iniciativa para a educação local. Por fim, anunciou que a empresa Yazaki está realizando novas entrevistas de emprego e destacando uma oportunidade importante à população que em busca de trabalho. O vereador pastor Alex solicitou a palavra e comentou sobre o relatório referente aos valores gastos na gestão anterior, destacando uma redução significativa nos pagamentos a restaurantes e lavador de veículos da prefeitura, nessa atual gestão. Ele comparou a gestão passada, onde os gastos da área foram sempre totais e sem controle, caracterizando, segundo ele, um verdadeiro descaso com os recursos públicos. O vereador ressaltou a importância dessa diminuição de custos e a busca por uma gestão fiscal mais responsável e eficiente, visando o melhor uso do dinheiro público para o benefício da população. O vereador também agradeceu ao empenho da administração em relação à contratação do hospital, destacando que, ao invés de conceder aumentos exorbitantes, foi dado apenas o aumento necessário, conforme previsto em lei. Ele ressaltou que, ao limitar o aumento do contrato do Hospital Santa Terezinha apenas ao valor necessário, conforme a lei, a administração demonstra respeito pelos recursos da população, priorizando assim a transparência na aplicação do orçamento público. O senhor presidente solicita ao vice-presidente Márcio André para que assuma a presidência, para que assim o mesmo possa fazer uso da palavra. O vereador Marcos Souza usa da palavra para comentar sobre a diminuição do valor do contrato com o hospital,
destacando um ponto que, segundo ele, foi esquecido pelos outros vereadores. Além do valor do contrato, foram feitas contratações importantes, como uma de um pediatra e 2 médicos que irão ampliar o atendimento da população. Ele também ressaltou a relação dos exames, que haverá uma ampliação na oferta para os munícipes, e que representa um avanço significativo no serviço de saúde prestado à comunidade. O vereador comentou sobre o contrato celebrado entre o município e a academia, fazendo a comparação entre os valores que eram gastos na gestão anterior e os valores que foram investidos na gestão passada, onde foram investidos valores quase iguais, mas era oferecido e atendia um número bem menor dos projetos, e o valor era maior que o atual, cerca de R$ 230 mil. O vereador destacou a importância de avaliar o recurso que estão sendo aplicados e que, dessa forma, realmente irá proporcionar um retorno positivo para os munícipes. O vereador Marcos Souza assume a presidência novamente e, não havendo mais vereador para fazer uso da palavra e nada mais ser tratado e discutido, o senhor presidente agradece a presença de todos e encerra a presente sessão ordinária, convocando outra sessão ordinária para o dia 26 de março de 2025, às 19 horas, e determinou que ela vá a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Em votação, a ata da sessão anterior. Aprovada. Convido o secretário para fazer a leitura da matéria de expediente. Projeto de Lei 20/2025. Súmula. Dispõe sobre o serviço voluntário e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, apresentamos o projeto de lei 20/2025, que propõe o serviço voluntário que pode ser exercido por pessoas físicas ou pessoas jurídicas, podendo ser chamado a lei do voluntário. Nesse projeto, tem como objetivo regulamentar o serviço voluntário na nossa cidade de Nova Fátima. Ela estabelece diretrizes e define direitos e deveres dos voluntários e das organizações que os recebem. O serviço voluntário compreende na atividade não remunerada, prestada à pessoa física, à entidade pública, de qualquer natureza, ou à instituição privada, de fins não lucrativos, que tem objetivo cívico, cultural, educacionais, científico, de saúde pública, recreativo ou de assistência a pessoas e aos animais, reforçando que o serviço voluntário não gera vínculo empregatício. Essa nova gestão tem como objetivo trazer ao nosso município mais qualidade de vida aos munícipes, proporcionando melhores condições de vida a todos os moradores da nossa cidade. Para isso, muitas vezes podemos contar com o trabalho voluntário, que determinada pessoa se dispõe a fazer de bom pela nossa cidade, sem buscar o retorno financeiro ou remuneratório, contribuindo apenas com o trabalho, conhecimento, esforço físico, afinado aos mesmos propósitos de progresso e desenvolvimento do nosso município. Certo de contar com a apreciação dos novos vereadores, represento essa respeitada Casa de Lei, encaminhando o respectivo projeto para apreciação e votação. Nova Fátima, 17 de março de 2025, Prefeita Municipal Renata Montenegro Balanço Xavier. Projeto de Lei 22/2025. Súmula. Altera o artigo 1º da Lei 2059 de 2017 e dá outras providências. Justificativo do projeto de lei. Senhor presidente e senhores vereadores, apresentamos o projeto de lei 22/2025, que altera o artigo 1º da Lei 2059 de 2017, que versa sobre a concessão de diárias aos motoristas municipais para fora do município. Essa alteração se faz necessária para realizar adequações com relação às diárias fornecidas aos motoristas que precisam se deslocar fora do município, uma vez que, anteriormente, a alimentação era fornecida ao motorista através de convênio com restaurantes das respectivas cidades que se deslocavam. O objetivo da lei é poder otimizar o tempo dos motoristas nas cidades para que os quais se deslocam
Por muitas vezes, os restaurantes conveniados ficam distantes dos locais do destino, fazendo com que o motorista tenha que se deslocar para alimentar-se, utilizando um tempo significativo, como também tendo um gasto de combustível com o deslocamento para essas finalidades. Os valores das diárias foram feitos tendo parâmetro o valor pago, em média, em uma refeição de café da manhã ou da tarde e um almoço nos locais onde os motoristas se deslocam. A administração vem buscando encontrar alternativas para que possa trazer mais economia para os cofres públicos, como também, nesse caso em questão, proporcionar melhor qualidade de tempo e trabalho aos motoristas que precisam deslocar-se para fora do município. Certo de contar com a apreciação dos 9 vereadores, que representam essa respeitada Casa de Lei, encaminhamos esse respectivo projeto para apreciação e votação. Nova Fátima, 19 de março de 2025, Prefeita Municipal Renata Montenegro Balanço Xavier. Projeto de Lei 23/2025. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar PSS, Processo Seletivo Simplificado, para contratação temporária para atendimento da demanda de excepcional e urgente interesse público e de outras providências. Justificativo do projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, apresentamos o projeto de lei 23/2025, que dispõe sobre a abertura de vagas necessárias para o provimento do município de Nova Fátima, através do processo seletivo simplificado para sanar, além das previstas no edital do processo seletivo simplificado 01/2022. As vagas que estão abertas serão para suprir necessidades temporárias decorrentes de vagas que não foram providas no último concurso público, como na área de enfermagem e também para suprir vagas de professores por tempo determinado, atendendo ao edital de licença especial, as licenças maternidade ou de outro tipo de afastamento, e ainda demais cargos que necessitam temporariamente serem providos sem necessidade de concurso, que assuma o servidor em toda a sua carreira. A previsão também de contratação temporária para as vagas de monitores de transporte escolar, tendo em vista a necessidade para que a realização do serviço de transporte escolar, que contará com veículos próprios e locados. Dessa forma, fulgo no artigo 37, 9º, e ainda considerando o previsto na Lei Federal 8.745/93, enviamos para apreciação dessa respeitosa Casa de Lei o presente projeto de lei. Nova Fátima, 21 de março de 2025, Prefeita Municipal Renata Montenegro Balanço Xavier. Moção número 01 de 2025. Moção de pesar. O Poder Legislativo Municipal, em nome do seu presidente, Antônio Marcos de Souza, e demais edilidades e servidores, em conformidade ao artigo 135 do Regimento Interno, solicitam que seja registrado nos anais desta Casa de Lei votos de moção de pesar à família Xavier, em virtude do falecimento do senhor Sebastião Francisco Xavier, ocorrido no dia 23 de março de 2025. A Câmara Municipal de Nova Fátima, por meio dos seus representantes legais, manifesta as mais profundos pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Francisco Xavier, carinhosamente conhecido como Tião Xavier, ocorrido no dia 23 de março de 2025 em nosso município. Tião Xavier foi um vereador dessa casa nas legislatura 1982 a 1988 e de 1989 a 1992. E durante seu tempo no cargo, sempre demonstrou um compromisso incansável com o bem-estar da nossa população. Homem honrado, trabalhador e de caráter. Lutou constantemente por melhorias para a nossa comunidade, deixando um legado de dedicação e respeito. Nesse momento de grande dor, expressamos nossas sinceras condolências à família e aos amigos, que, assim como nós, sente a perda de um grande homem,
que se fez a diferença na vida de muitos. A Câmara Municipal de Nova Fátima se solidariza com os familiares e amigos de Tião Xavier, rogando por Deus que lhes conceda força e conforto para enfrentar esse momento de luto. Que sua memória, sempre ligada à sua trajetória de serviço e dedicação ao povo de Nova Fátima, seja eternamente lembrado com carinho e respeito. Plenário da Câmara Municipal, Alfredo Chaek, 26 de março de 2025. Presidente Antônio Marcos de Souza. Moção de pesar 02/2025. Moção de pesar. O Poder Legislativo Municipal, em nome do presidente Antônio Marcos de Souza e demais entidades e servidores, em conformidade com o artigo 135 do Regimento Interno, solicitam que sejam registrados nos anais desta Casa de Lei votos de moção de pesar à família Santos, em virtude do falecimento do senhor Aparecido Ferreira dos Santos, ocorrido no dia 24 de março de 2025. A Câmara Municipal de Nova Fátima, por meio dos seus representantes legais, manifesta a mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Aparecido Ferreira dos Santos, carinhosamente conhecido como Tigrilo, ocorrido no dia 24 de março de 2025 em nosso município. Tigrilo foi representante dessa Casa Legislativa na legislatura de 82 a 88, aonde mostrou uma pessoa de grande coração, sempre pronto para ajudar os mais necessitados. Sua generosidade de espírito solidário e de profundo amor ao próximo marcaram a sua vida em todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo, sempre atento com as dificuldades da população. Tigrilo dedicou-se a atender e auxiliar aqueles que o procuravam, sendo um verdadeiro exemplo de bondade, humildade, admirável disposição para servir. Nesse momento de dor, a Câmara Municipal de Nova Fátima expressa as suas sinceras condolências à sua família e aos amigos, que, assim como nós, sente a perda de um ser humano especial e de grande caráter. Sua partida deixa um vazio imenso para o seu legado de amor ao próximo e de sua admiração e postura diante da vida. Permanecerão vivos em todos os que tiveram o prazer de conhecê-lo e conviver. A Câmara Municipal solidariza aos familiares e aos amigos do Tigrilo, e que a sua memória seja eternamente preservada com carinho, respeito e gratidão por todos que tiveram o privilégio de conhecer a sua generosidade, bondade e dedicação ao próximo. Plenário da Câmara, Alfredo Chaek, 26 de março de 2025. Presidente Antônio Marcos Souza. Requerimento intertício 19/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Fátima, o vereador com presença subscreve, nos termos regimentais vigentes, depois de ouvir do soberano plenário, requer a redução do tempo de intertício em terceira discussão e votação do projeto de lei 20/2025, considerando sobre a legalidade da proposição e somando ainda o fato que os novos vereadores já obtiveram ciência do projeto e que o mesmo já está devidamente moldado e devido à deliberação do soberano plenário. Sessão da Sala de Sessões da Câmara Municipal, 26 de março de 2025, vereador Rodrigo Augusto Lopes. Indicação legislativa 22/2025. O vereador com presença subscreve, nos termos regimentais vigentes, de acordo com o artigo 125, indica a excelentíssima senhora prefeita municipal de Nova Fátima, Paraná, Renata Montenegro Balan Xavier, para que a mesma interceda junto ao setor de Secretaria de Obras Municipal, para que efetue a limpeza e conservação nos trevos da cidade. O parlamentar em questão vem, por meio dessa, indicar ao setor competente sobre a realização de serviços de limpeza e manutenção nos trevos das entradas do nosso município, principalmente no trevo referente à saída da cidade de Cornélio Procópio. O acúmulo da vegetação está muito alto, não apenas na área central do trevo, mas também nas laterais da rodovia, comprometendo seriamente a visibilidade dos motoristas e aumentando o risco de acidente. A vegetação densa nessa área tem dificultado a visão dos condutores, que podem ocasionar situações perigosas e fatais. Além disso, a falta de manutenção na área compromete a segurança de todos que transitam por ali e também prejudica a boa imagem de nossa cidade, impactando negativamente na primeira impressão dos nossos visitantes que têm ao chegar ao município.
Caso a limpeza das laterais da rodovia que circulam não seja de responsabilidade do município, solicitamos que a administração entre em contato com os órgãos competentes ou concessionário responsável pela manutenção da rodovia, a fim de que o serviço seja realizado e que essa importante demanda seja atendida com a maior urgência possível. Diante do esboço, solicitamos imediata atenção a esse pedido, visando garantir maior segurança para os motoristas e contribuir para a boa imagem de nossa cidade. Plenário da Câmara Municipal Alfredo Chaec, 26 de março de 2025, vereador Rodrigo Augusto Lopes. Só, senhor presidente. Passamos para o pequeno expediente. Não havendo vereador inscrito no pequeno expediente, passamos para o grande expediente. Não havendo vereador inscrito no grande expediente, passamos para a ordem do dia. Projeto de Lei 22 de 2025. Altera o artigo 1º da Lei 2059 de 2017 em primeira discussão e votação. Aprovado. Foi feito um pedido pela nossa jurídica, com o vereador, conversando com o vereador Márcio, para que seja ainda melhorada uma situação do projeto 23 de 2025 sobre o PSS. Então, o mesmo será retirado para poder fazer ainda, vamos dizer assim, uma melhoria, uma adequação em alguns itens a ser tratados. Projeto de Lei 20 de 2025 dispõe sobre o serviço voluntário em segunda discussão e votação. Aprovado. Moção de pesar 01 de 2025 do senhor Sebastião Francisco Xavier, em votação. Aprovado. Moção de pesar 02 de 2025 do senhor Aparecido Ferreira dos Santos, em votação. Aprovado. Requerimento de interstício número 19 de 2025, referente ao projeto de lei 20 de 2025, em votação. Aprovado. Projeto de lei 20 de 2025, dispõe sobre o serviço voluntário em terceira discussão e votação. Aprovado. Passamos para explicações pessoais, agradecimentos e justificativas a votos. O vereador tem 5 minutos para fazer o uso da palavra. A palavra está livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o pastor Gilberto. Boa noite a todos, à mesa, aos nobres vereadores que aqui se encontram, a todos que estão aqui no auditório. A gente fica muito feliz em ver todos aqui para prestigiar e para ouvir as demandas, as leis do nosso município. Quero fazer menção também à nossa prefeita, a doutora Renata, que se encontra presente, nosso secretário de Educação, William, e os demais aqui presentes, em especial os familiares do seu Sebastião Xavier e também do Tigrilo. Nossos sentimentos a toda a família, a Rose, a Deusa, Deus abençoe a vida de vocês. Essa semana nós tivemos 3 perdas consideráveis no nosso município. O Tigrilo, o seu Sebastião Xavier e também o seu Pedro Xavier. Hoje foi sepultado o seu Pedro, um homem também que tem uma história no nosso município. Eu quero só fazer menção a uma situação, é do conhecimento de todos os cidadãos de Nova Fátima, que nós temos um grande problema no hospital. As pessoas vão no hospital e depois não conseguem adquirir o seu medicamento devido às farmácias estarem fechadas depois do expediente. Depois das 7, das 6 horas, a gente não encontra mais farmácia aberta no nosso município, e quando encontra, você tem que bater na porta, enfim, e a gente não sabe a quem recorrer. E, às vezes, as pessoas que chegam de fora, que não são do nosso município, não conhecem os farmacêuticos, não conhecem onde moram, não sabem como fazer para adquirir o seu medicamento, e muitas vezes tem que se deslocar até Cornélio Procópio, até Congonhas, até mesmo os nossos munícipes, já acontece essa situação. Então, a gente procurou a nossa secretária de Saúde,
a Regiane, e conversando com ela, explicando a situação, amanhã ela estará colocando um ofício, entregando um ofício a todos os farmacêuticos da nossa cidade, para que em 5 dias eles se organizem, sentem e resolvam essa situação, para que não tenha mais farmácia fechada, haja plantão. Todo dia haverá plantão no nosso município. E isso estará na porta do hospital, qual é a farmácia que vai estar de plantão. Mesmo porque isso é uma lei municipal, que não estava sendo cumprida e que precisa ser cumprido. Já existe uma lei vigente e que precisa ser cumprido, e isso está sendo tomado as devidas providências. Segunda colocação, amanhã nós estaremos lá no núcleo de educação, em Cornélio Procópio, conversando com a secretária, com relação à escola cívico-militar no nosso município. Já é do nosso conhecimento, que já foi procurado, o William já foi com a doutora Renata, já esteve lá conversando, mas temos uma conversa com ela amanhã também, agendado, e nós vamos estar lá conversando. Sabemos da dificuldade para se trazer a escola cívico-militar para o nosso município, mas nós temos que considerar que nós tivemos uma enquete onde tem 600 pessoas nesse grupo. E dessas 600 pessoas, quase 200 pessoas é favorável ao cívico-militar. É um número considerável, é um número que não dá para se desprezar, e a gente tem que observar, tem que analisar bem, mesmo porque nós estamos com essa evasão para Cornélio Procópio, que nós precisamos tomar uma providência e a gente precisa correr, porque o ano já está chegando ao meio e a gente precisa ter a grade até o mês de outubro para finalizar, para saber, e sabemos que isso vai até 2, 3 anos para que isso se concretize, caso venha a acontecer. O que eu tenho a dizer, senhor presidente, é só isso. Muito obrigado. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador Gildo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres vereadores, ao pessoal que nos acompanha pela rede Facebook, o pessoal que nos acompanha aqui na plateia. Senhor presidente, hoje é só uma questão de moção de pesar aí pela família do seu Sebastião. Além de ser um senhor de muito caráter, meu vizinho desde criança, nosso amigo, e sendo o primeiro vereador do bairro do Areião. E também uma moção de pesar para o seu Aparecido Tigrilo, família dele, um senhor de muita qualidade, que, por coincidência, os dois fizeram a mesma gestão. Então, foi uma perca muito grande no nosso município, por dois homens, 2 ex-vereadores de muita qualidade. E também a emoção de pesar pelo Pedro Xavier, meu vizinho. Eu acho que foi o primeiro pastor da Assembleia, nascido também no Areião. Então, veja aí, senhor presidente, é uma tristeza quando você perde um ente querido da nossa cidade, umas pessoas que lutou pelo nosso município. Então, fica aí meu pesar pela família, meus sentimentos. E, senhor presidente, também quero aqui fazer um pedido de um bairro dos Pereira, do Valério. Até hoje comentei com o secretário de gabinete, o Fião, pela reciclagem. Eles foram notificados pela Vigilância Sanitária ano atrasado, que não poderia tocar fogo mais nas reciclagens no sítio. E daí, o caminhão de reciclagem, desde outubro desse ano passado, a pessoa mandou mensagem para mim que eles não estão pegando. Daí a gente, passando para
já conversei com o secretário, mas também para reforçar com o senhor, para passar para o setor que o pessoal tem muita reciclagem e daí com a notificação da vigilância, eles não podem queimar mais para que o reciclador consiga pegar essa reciclagem no sítio. É só isso, senhor presidente. Meu boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Vereador Gildo, se assim Vossa Excelência quiser, podemos oficializar esse pedido aqui já verbalmente, para que o senhor depois faça esse requerimento, para que a gente tenha realmente, plausivamente, a resposta, né? Para a gente poder, então, vamos colocar em votação o seu pedido, se assim o senhor quiser. Então, em votação, o pedido do nobre vereador Gildo. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra com o nobre vereador Márcio Andrade. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras que nos acompanham aqui no plenário da Câmara e o pessoal que nos acompanha através do Facebook da Câmara. Eu queria também aproveitar aqui, senhor presidente, e falar em nome da Câmara, em nome do pessoal do partido PL, onde que eu sou vereador, e falar para a família do seu Sebastião Xavier, que Deus dê muita força para vocês nesse momento de perca. Seu Tião, uma pessoa íntegra, a gente não tem uma pessoa da cidade que tenha o que falar um nada do seu Tião. Sempre sorrindo. Então, essa é a imagem que o seu Tião deixa para a gente hoje. Aquele sorriso que ele sempre teve nos momentos que a gente teve junto. Então, eu queria desejar a vocês, Rose e família, que só Deus mesmo para dar força para vocês, que essa perca, não só para vocês, mas eu acho que todo mundo perdeu uma pessoa muito querida, e o seu Tião vai sempre estar eternizado aqui na nossa Câmara e na nossa cidade pelo serviço que ele prestou. Só, senhor presidente. Obrigado. A palavra continua livre. Essa palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador Márcio Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres vereadores. Boa noite ao pessoal que nos assiste através do canal do Facebook. Boa noite aos familiares hoje aqui presentes, do Tião Xavier, aos familiares do Tigrilo, que está aqui presente também. Senhor presidente, hoje, somente falando sobre a questão da moção de pesar, o Tião, para mim, é difícil até de falar. Eu encontrei com ele a última vez no Hospital do Câncer. Ele, como disse o Marcinho, mesmo sabendo de todo o problema dele, ainda com o sorriso largo, enorme, estava junto com a Deusa, falou que ele estava bem tranquilo, que ele tinha vivido bastante. Então, uma pessoa de um caráter imensurável, uma pessoa espetacular. O Tigrilo estava com a gente aqui todo dia, praticamente, né? Aqui na Câmara, tomando um cafezinho. Deu a sua contribuição também como Tião, como vereador. Então, os meus sentimentos também à família do Tigrilo. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o nobre vereador Márcio. Boa noite aos nobres vereadores, presidente, ao pessoal que nos assiste através da rede social Facebook, aos que estão no plenário, em especial aos familiares do Sebastião, nosso amigo Tião Xavier. Como os nobres citaram, né, era a moção de pesar da data de hoje, né, espero que a família receba e fica aqui o nosso pesar, né, que Deus conforte o coração de cada um de vocês, do João Vitor, da Deusa. A gente conhece o amigo que era, né? Que Deus conforte o coração de vocês, ao nosso amigo Tigrilo também, aos familiares do Tigrilo, e também do Pedro Xavier, foi hoje também que ele faleceu. E é isso, senhor presidente, né? Como eles fizeram parte dessa casa, né? A gente sente na obrigação de fazer essa moção,
e que eles vão ser lembrados. A gente acompanhamos juntos, sempre estava ali na autoescola. O Tião era, que nem fala, não tinha tempo ruim com ele. E peço que Deus conforte o coração de vocês, que precisar da gente, tiver nosso alcance, vamos estar aqui para sempre representar vocês. Representar eles por vocês, tá bom? Era só isso, senhor presidente. A palavra continua livre. Peço palavras, presidente. Com o pastor Alex. Quero aqui na minha fala cumprimentar a mesa, presidente, secretários, vice-presidente, nossos companheiros que compõem a Câmara Municipal, os vereadores. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em especial, o pessoal que hoje está conosco, né, familiares, que vêm acompanhar essa homenagem. A nossa prefeita, é um prazer tê-la aqui, secretários e alguns funcionários públicos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. É muita alegria e satisfação ter esse plenário com bastante pessoas assistindo. Graças a Deus, esse ano sempre teve pessoas aqui nos assistindo. Isso é muito importante para o município e para a Câmara Municipal também. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero aqui também deixar meus sentimentos. Sr. Tião, a gente conheceu aí, né? As mesmas palavras que cada um que falou, também são as minhas, né, igualzinho. É um homem nobre da cidade e que se vai. Aí fica a nossa história. Também o Tigrilo, né, o Aparecido, mas conhecido como Tigrilo, também uma pessoa ímpar, uma pessoa muito, assim, faz parte da história, o que falar, né? For falar, você vai estender aqui a fala. Então, meus sentimentos. E também ao pastor Pedro Xavier. Hoje a comunidade evangélica Nova Fátima tem uma grande perca, porque realmente ele foi um pastor assim, assíduo, e todos que a gente conversa, ele como pastor, foi um pastor muito especial para a cidade. É um pioneiro na área evangélica, se não o primeiro, né, um dos primeiros, como Fábio disse, o novo vereador Gildo Rocha. Então a gente sente muito essa perca, né? Mas a vida continua e nós esperamos, aqui na Câmara, como vereador, fazer jus a esses nomes que passaram por aqui. Isso é muito importante. E também escrever a nossa história para que esse município venha cada vez mais crescer. Também quero citar, senhor presidente, uma decisão tomada hoje, eu creio muito assertiva, muito acertada, mais uma decisão da nossa prefeita, muito acertada, junto com o secretário da Educação, de manter a gratuidade do pessoal que vão estar indo para o Colégio Agrícola até o final do ano. Mais uma vez, doutora, parabéns. Secretário, parabéns, né? E que isso, depois do ano que vem, é outra história, vai se discutir isso, eu creio, porque também tem uma situação a resolver, mas parabéns mesmo, né? Ficaram livres para decidir de forma assertiva, ao meu ver. Que Deus abençoe vocês e essa administração que tem sido um exemplo aí até o momento. E continue. Então, quero deixar essa fala, que possa aí agora os pais ficarem mais tranquilos, né, com essa questão da gratuidade do Colégio Agrícola, aí, tanto para Santa Mariana como para Cambará. Tá bom, senhor presidente? Que Deus abençoe a todos. Vou estar de viagem daqui a pouquinho. Peço aí a oração de todos vocês. Vou estar viajando, só volto possivelmente na quarta de manhã ou na terça noite. Que Deus abençoe a todos. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o nosso vereador Vinícius. Boa noite, senhor presidente, secretário, vice-presidente, demais vereadores, o pessoal que nos assiste aqui no plenário, o pessoal que nos assiste pela rede Facebook. Senhor presidente, quero também aqui, nesta noite, deixar aqui meus sentimentos de pesares à família Xavier, à família de Sebastião Xavier e à família do Tigrilo, porque eu sei que é um momento de dor muito grande e só pode falar quem já passou por isso. Hoje eu sei que a família Xavier estão passando um momento de dor muito triste, e a família Tigrilo também. Eu também passei por isso e não é fácil.
mas pedir a Deus que Deus conforte o coração dessas pessoas e, com certeza, eles estarão no reino do céu, lá, Sebastião Xavier e também o Tigrilo. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Deus abençoe. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador Bochecha. Boa noite a todos. Aqui quem nos acompanha, através das redes sociais, ao presidente, novos vereadores que aqui se encontram. Quero deixar meus sentimentos à família do Tião, do Tigrilo. Para mim é difícil, porque são dois companheiros que eu encontrava aí na cidade, sempre conversando, e sempre tirava alguma coisa deles, um aprendizado, né? E a gente que está sentado nessa cadeira aqui hoje, é isso que fica, o legado para os nossos filhos, para os nossos netos, né? De duas pessoas de um caráter enorme, pessoas produtivas, que você conversava com eles no dia a dia, né? Você conseguia aprender com eles alguma coisa sempre você levava ali da brincadeira, coisas boas. Então fica meus sentimentos aí para a família do Tião, do Tigrilo, né? É Pedro também, né? O pastor lá. Então fica meus sentimentos. É isso que um dia vai ficar, é o legado. E que esse legado, igual falou, foram vereadores que cuidaram dos mais necessitados. Então é esse legado que tem que continuar, né? Sempre cuidando das pessoas mais necessitadas, das pessoas que precisam. Porque é isso que vai ficar o nosso quadrinho aqui um dia. Os nossos netos olhar, nossos filhos olhar e falar: meu pai foi um bom vereador, meu avô foi um bom vereador. Obrigado a todos. Boa noite, senhor presidente. Peço ao meu vice que assuma a cadeira para que eu possa fazer o uso da palavra. Cumprimentando o nosso presidente, cumprimento os demais da mesa, cumprimento a todos os presentes. Não poderia deixar eu também de falar sobre essas duas pessoas, digamos aqui, do nosso município, que são ímpares, né? Pessoas únicas, pessoas especiais, e dizer, primeiramente, do nosso grande amigo, Tião Xavier, o homem do sorriso largo, né? Uma coisa que contagia, que sempre nos agraciava, aonde chegava, levava a sua alegria, o seu carinho e todo o seu bem-querer. E dizer para vocês, enquanto família, que o Tião foi uma missão cumprida. Uma missão cumprida como esposo, como pai, como família. Então, foi uma pessoa realmente merecedora dessas palavras de todos os vereadores, porque pessoas como eles estão se acabando, estão se findando. Então, assim, vocês têm uma certeza que vocês tiveram uma pessoa ímpar na vida de vocês. E que hoje está vivendo a luz eterna, que eu tenho certeza que ele tem direito. Porque eu nunca vi esse cara, esse tal de Tião Xavier, maltratar alguém, brigar alguém, sempre naquele carinho, dando atenção. Então, mais uma vez, tenham a certeza, vocês, família Xavier, que hoje ele está num lugar melhor, junto com os seus, e fazendo jus a todo o carinho, todo o respeito e todo o amor que ele teve aqui nessa terra, tá? Deus abençoe a todos vocês. Falando também do nosso amigo Tigrilo, né? Que não deixa de também, fez parte da minha infância, o Tigrilo, por causa do meu pai do futebol, é outra pessoa também que, vamos dizer, ímpar, que eu nunca vi também dizer um não, sempre com aquele carinho, aquele respeito. Vou mais longe, digo que muitos dos nossos hoje, nossos coitados, nossos velhinhos, né, estão aqui hoje aposentados, em virtude do testemunho dele, do carinho que ele tinha, de dedicar o seu tempo sempre por amor ao próximo. Então, assim, que eles se sintam realmente agraciados, onde quer que eles estejam, se eles tiverem o poder de estar nos ouvindo e nos vendo, que Deus abençoe a todos eles, que faça e que a família tenha a certeza dessa grandeza que os dois tiveram. Só queria fazer um agradecimento também à nossa prefeita Renata, que está aqui,
eu fiz 2 solicitações para ela. Uma foi quanto à questão do ginásio de esporte, né, que nós tivemos lá recentemente lá na inauguração das cadeiras todas, né, e fiz para ela um pedido com relação à iluminação de lá. Então, doutora, está feita, muito obrigado, Deus abençoe pelo carinho e pelo zelo que a senhora tem com essa casa. Todos que estão aqui fazendo pedidos, à medida do possível, a senhora está atendendo, né? E com relação também essa questão da diária dos motoristas da saúde. Eu já tinha feito essa situação, essa indicação no mandato anterior, né? Em virtude de eles acharem que de repente não era viável, mas nós temos aqui o novo vereador Márcio. Qual foi o motivo? Não é só a questão de estar pagando, é a economicidade, a segurança. Nós tínhamos que deslocar um ônibus lá de um lado para ir ao outro, se gastava, se demorava, se corria um risco. Acabava de chegar para almoçar, como aconteceu várias vezes que a gente conversou, o paciente lá estava de alta, tinha que se abandonar tudo, corria-se para cá. Então, Renata, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção em ter colocado em prática, que eu tenho certeza que isso vai ser de uma grande valia para a Nova Fátima. Ok? Só isso, muito obrigado a todos. Peço ao presidente que volte à mesa. Queria convidar um representante da família Xavier para que pegue o papel da moção de aplauso de pesar da família, se alguém puder. Doutora Renata, a gente tinha combinado, mas o Tigrilho era quase que uma pessoa ímpar na sua casa, né? Queria lhe convidar para que você represente, então, essa pessoa tão carinhosa que viveu muitos anos com vocês lá. Nada mais a ser tratado e discutido. Nada mais a ser tratado e discutido. Encerra a presente sessão ordinária, convocando uma extraordinária para o dia 28/3, se os vereadores puderem, na sexta-feira, estarem presentes, na sua maioria. 9 horas? 9 horas. Pastor, eu sei que está viajando. Pastor Gilberto, Gildo, os demais. 9 horas, então. E uma outra ordinária para o dia 2 de abril de 2025. Boa noite a todos. Deus abençoe.